Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Vamos começar? Então, esse aqui é o roteiro para a aula de hoje e a gente vai finalmente falar sobre método de Monte Carlo e já vamos pular para o problema de estimar somatório, calcular o erro, estimar π e o erro de π, e eu vou terminar a aula falando sobre integração de Monte Carlo e uma aplicação disso no contexto de computação gráfica. Então, vamos lá. Então, método de Monte Carlo, como a gente comentou lá na primeira aula, é uma classe de algoritmos baseado em amostragem aleatória repetida. Eu vou fazer um experimento de novo, e de novo, e de novo, e eu vou usar o resultado desses experimentos para aproximar a solução de problemas determinísticos. A ideia central aqui é que o grande número de amostras repetidas acabam revelando a solução do que eu quero resolver. No limite, essas amostras vão nos dar a solução. E a gente acabou de falar sobre a lei dos grandes números, né, na última aula, e é justamente ela que vai dar o arcabouço teórico para os métodos de Monte Carlo. Porque a gente viu que a média amostral de N experimentos e IDs, né, convergem para o valor esperado desse experimento com probabilidade 1. Então isso aqui nos dar toda a base para os métodos de Monte Carlo. Então vamos de cara falar sobre o problema de calcular o valor de uma soma, o problema que a gente elencou aqui na primeira aula. Então repara que n aqui é o número de parcelas, e eu vou assumir que esse número é muito grande. E calcular o valor de uma parcela é fácil, ok? Então o meu problema é calcular g de n, que é essa soma de g de i, né? Uma função qualquer, que indo de 1i igual a 1 até n maiúsculo. Agora a pergunta é, como é que eu uso a aleatoriedade para resolver, na verdade, aproximar o valor desse somatório? Eu quero usar a aleatoriedade para resolver essa soma. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a ideia aqui é usar valor esperado e aplicar aqui a lei dos grandes números. Vai ficar claro como a gente vai fazer isso. Então vamos supor x, uma variável aleatória uniforme em 1n. Repare que esse n aqui é o mesmo n, número de parcelas do somatório. Então a probabilidade de x de ser igual a i vai ser 1 sobre n. Estou assumindo que essa variável x ela é uniforme, não depende de i. Então agora vamos calcular o valor esperado de g de x. Esse g aqui é a mesma função do meu somatório. Estou aplicando ela à minha variável aleatória x. Então repara que, por definição, de valor esperado de função de variável aleatória, isso vai ser igual a somatório de i igual a 1 até n, de p de x ser igual a i, vezes g de i. Repara que p de x igual a i é 1 sobre n, isso sai do somatório, e o que eu fico no somatório é justamente todos os termos do meu somatório original, recuperando o somatório g de n sobre n. Então repara que o valor esperado de g de x é g de n sobre n. Então, ótimo, g de n pode ser escrito como n vezes o valor esperado de g de x. Então, nosso problema agora passa a ser a calcular esse valor esperado de g de x. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, uma ideia é amostrar x e calcular isso de maneira através das amostras, ok? Fazendo uma média. Então, vamos definir x de i, uma sequência aí de variáveis aleatórias uniformes entre 1 e n. Então, eu vou escolher um valor qualquer para nzinho, que vai ser o meu número de amostras. Então, repara que nzinho aqui é o número de amostras. Então, a média amostral, m de n, vai ser 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n, de g de x de i. Então, eu estou basicamente fazendo, gerando x de 1, x2, x3, que é uma uniforme entre 1 e n, aplicando g a essa variável aleatória, uniforme, e fazendo a média delas. Okay? Bom, e aí a gente sabe que o valor esperado de m de n é igual ao valor esperado de g de x para todo n. A gente já viu isso aqui na aula passada. E mais ainda, m de n, essa média amostral, vai convergir para esse valor esperado quando n vai para o infinito, pela lei dos grandes números. Então repara que m de n é um estimador para o valor esperado de g de x. Logo, n vezes m de n vai ser um estimador para o nosso somatório g de n. Então a gente consegue aproximar esse somatório g de n, basicamente estimando, estimando o valor esperado
e isso pode ser feito com M de N. Vamos ver uma aplicação disso aqui. Imagina que você quer calcular o número de arestas que tem a rede de amizades do Facebook. Então eu vou definir uma indicadora, função G, tem dois argumentos agora, I e J, e essa indicadora vale 1 se existe uma aresta de amizade no Facebook entre o perfil I e J. Repare que o número de perfis é muito grande, estou colocando aqui um número grande de 5 bilhões. E aí T, que vai ser o número de arestas, vai ser esse somatório aqui, né? Para todo I, de 1 até N de NP, para todo J, de I mais 1 até N de P, para contar os pares somente uma vez, eu aplico a função G de J. Então repare que não tem nada de aleatório aqui, eu estou simplesmente olhando para todos os pares não ordenados do Facebook e perguntando, tem aresta, tem aresta, tem aresta, e somando para todos os casos que tem. Muito bom. Então o problema é que esse somatório ele é muito grande, né? Ele tem da ordem de 10 a 19 termos e vai demorar muito para você fazer essa conta. Como é que a gente pode construir um método de Monte Carlo para estimar ou ter um valor aproximado para esse somatório? Ok? Bom, a ideia é aplicar o que a gente acabou de ver. Vamos definir Z, agora um par, e J, variável aleatória uniforme no conjunto de pares entre os NP perfis. Repara que o número de pares, né, Nzão aqui, NP escolhe 2, que é justamente essa equação aí. Então agora eu posso fazer o seguinte, o valor esperado de G de Z, vou pegar essa minha uniforme entre pares e aplicar a G e calcular o valor esperado disso. Vai ser, por definição, 1 sobre Nzão, porque Nzão é o número de pares, G de J, o Nzão, 1 sobre Nzão fatora, e o que eu sobro é justamente aquilo que eu queria computar, o somatório entre todos os pares da função G. Então, T sobre N. Então, agora eu posso definir uma sequência Z de I, uma sequência I e D de variáveis aleatórias uniformes sobre todos os pares. E aí, então, eu posso pegar esses valores dessa variável aleatória, gerar uma amostra para ela, aplicar a função G, somar isso, dividir por N. Então, eu vou ter a média amostral com N amostras, ok? E eu vou usar isso para ser o estimador de do valor esperado de GZ. Então, repara que M de N, a minha média amostral, vai aproximar o valor esperado, logo, a gente pode aproximar T multiplicando M de N por Nzão, que é o número de pares. Então, a gente consegue resolver esse problema através desse estimador. Vamos ver um outro exemplo, que é um exemplo que eu comentei também na primeira aula, que é a fração de vezes que um algoritmo determinístico vence um jogo de paciência. Okay? Então, repara que vencer o jogo de paciência depende apenas da permutação das cartas. Não tem nenhuma aleatoriedade no jogo de paciência. Okay? Então, eu gostaria de calcular qual é a fração de vezes que o algoritmo vence o jogo. Então, vamos chamar S uma permutação das cartas e definir essa função f de A de S, A aqui é o meu algoritmo, e ela vai ser igual a 1 quando o algoritmo A vence com a permutação S. Então, dado uma permutação S, seu algoritmo vence, f de A de S é igual a 1. Caso contrário, essa função vale 0. Repara que eu tenho N cartas no meu baralho, então o número de permutações de cartas vai ser N fatorial, né? Se for 52 cartas no seu baralho, 52 fatorial, que é um número muito grande. Tá? Então eu quero calcular essa fração, f de A, que é 1 sobre N, né, todas as permutações, somatório de S igual a 1 até Nzão, f de A de S. Então isso me dá justamente, né, essa fração. Repara que não tem nada de aleatório aqui. Tá? Eu estou simplesmente calculando esse somatório e dividindo por Nzão, para obter uma fração. Muito bom. Então o problema, né, é que esse somatório tem 52 fatoriais termos, 52 fatorial termos, se o seu baralho tiver 52 cartas. Então, como é que eu abordo o problema com o Monte Carlo? Bom, a gente pode fazer isso, e a gente já fez essa ideia de aqui, que vai ser o seguinte, eu vou basicamente agora definir uma variável aleatória S uniforme sobre todas as permutações. Então, eu tenho Nzão permutações, eu defino S como sendo uniforme sobre o espaço de permutações. Agora, o valor esperado de f de A aplicado a S, por definição, valor esperado de função de variável aleatória, é 1 sobre N, f de A de S, 1 sobre N sai, e isso me dá exatamente f de A.
Então, repara que o valor esperado de f de a aplicado a s, né, é justamente a fração que a gente quer computar. Então, ótimo, eu vou agora estimar esse valor esperado, definindo uma sequência I e D de variáveis aleatórias uniformes no espaço de permutações. Então, S de I agora é uma permutação das cartas, ok? E aí, bom, eu posso agora calcular a nossa média amostral. A média amostral é 1 sobre N somatório, né, para todas as amostras F de A aplicada a S de I, ok? E aí, esse M de N é a nossa média amostral, vai ser um aproximador, né, vai aproximar essa nossa, o valor esperado de F de A de S, que é justamente o que a gente quer computar, F de A. Então, a gente resolve o problema novamente utilizando essa ideia. Agora, vantagens e desvantagens, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos tentar entender o que a gente está fazendo. A gente tem um somatório determinístico, né, G de N ali, que vai de I igual a 1 até N maiúsculo de G de I. A gente está meio que trocando ele por um outro somatório, que é o somatório da média amostral, onde agora eu tenho X de I ali, uma coisa aleatória, e eu tenho Nzinho, que é o número de amostras. Então, eu estou trocando o Nzão, do somatório à esquerda, por Nzinho, o somatório da direita. Mais ainda, né, o somatório da direita é aleatório, enquanto o somatório da esquerda é determinístico. Quando é que essa ideia é boa? Né? Quando é que isso vai dar caldo? Bom, eu vou precisar comparar Nzão com Nzinho, né, o número de parcelas do somatório com o número de amostras que eu vou realizar no meu média amostral. Se Nzão for pequeno, a ideia não é boa, né? Eu posso simplesmente computar o somatório determinístico diretamente. Tá? Claro que se G for muito complicado, imagina que a função G é muito difícil de calcular, talvez eu não consiga fazer para todo o Nzão pequeno. Okay? Eu posso até usar o método de Monte Carlo nesse caso. Mas se G de I for muito errática, se G de I for muito complicada, a gente vai falar sobre isso depois, essa ideia pode não ser muito boa. Tá? Imagina que existe um valor de G de I, um I específico, que é maior que todo o resto da soma. Tá? Então, o estimador, nesse caso, da média amostral, vai ser muito ruim se esse Nzinho não for muito grande. Tá? Então, a qualidade da aproximação, o quão bom a gente vai conseguir aproximar usando o método de Monte Carlo, vai depender de Nzão, Nzinho e da própria função G. Okay? Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre calcular o erro que a gente comete ao fazer esse tipo de aproximação. E, de novo, a desigualdade de Chebyshev vai nos salvar para calcular o erro com N amostras. Então, eu tenho que definir uma precisão, epsilon, e uma confiança beta. Lembrando aqui da desigualdade de Chebyshev, a probabilidade da média amostral estar nesse intervalo, epsilon perto do valor esperado, é maior ou igual do que 1 menos sigma 2 sobre epsilon 2n, e eu vou chamar isso de beta. Okay? Então, repara que mi e sigma 2 são o valor esperado e a variância da variável aleatória que está sendo aproximada pelo estimador. Okay? Então, mi aqui é o valor esperado de g de x, e sigma 2 é a variância de g de x. Tá? G é geralmente uma função indicadora, okay? Como nos exemplos que a gente vem fazendo aqui, tá? Mas não necessariamente, tá? Ela pode ser qualquer coisa. E x geralmente é uma uniforme, como a gente vem fazendo aqui, mas também x não precisa ser uma uniforme, a gente vai ver outras distribuições muito em breve aqui no curso. Muito bom. Muitas vezes o problema é que a gente não sabe sigma 2, a gente não sabe calcular essa variância, então a gente vai ter que estimar ela com o próprio estimador. Mas vamos ver aqui o exemplo de calcular o erro no jogo da paciência. Então vamos supor que f de a igual a 0,1, que é a fração de vezes que o algoritmo A vence, né, o jogo de paciência. Vamos supor que você conhece isso. Essa aqui, então, é uma variável aleatória uniforme nas permutações. Então, mi, que é o valor esperado de f de a aplicado a essa uniforme, vai ser 0,1. E sigma 2, como isso é uma indicadora, né, vai ser basicamente p vezes 1 menos p, 0,09. Agora, vamos supor que você queira calcular uma precisão de 10 a menos 4, com uma confiança de 0,99. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou calcular o número de amostras que eu preciso fazer para estimar isso com essa precisão e essa confiança. Tá? Então, basicamente, substituindo todos esses valores nessa equação, a gente obtém que n é igual a 9 vezes 10 a 8. Repara que isso, né, é basicamente 10 a 9, e muito menor do que 52 fatorial, okay? Que é 10 a 68.
Então aqui, repara que o nzão é muito grande e a gente consegue estimar isso com uma boa precisão e uma boa confiança, né, 99%, usando 10⁹ praticamente amostras. Muito bom. Agora vamos falar sobre um problema de calcular o número π, que é um caso clássico quando você fala de método de Monte Carlo, ok? Como é que eu estimo o valor de π? E, na verdade, como é que eu faço isso para qualquer relação, qualquer constante que tenha algum tipo de geometria? A ideia aqui é descrever π como sendo uma relação entre áreas. E aí, usar Monte Carlo para estimar essa relação entre duas áreas. Então, vamos ficar um exemplo aqui. Imagina um quadrado 0, 1, 0, 1, ok? No quadrante positivo. A área desse quadrado é igual a 1. Eu posso colocar um círculo dentro desse quadrado. A área desse círculo, né, é πr ao quadrado, ok? Ou seja, π sobre 4, ok? E aí, π vai ser basicamente a relação das duas áreas, né? 4 vezes a área do círculo dividido pela área do quadrado. Isso é igual a π. A área do quadrado é igual a 1, então é 4 vezes a área do círculo. Então, o meu problema é estimar essa relação entre áreas. A razão, né, a relação entre a área do círculo e a área do quadrado. Se eu conseguir estimar essa razão entre essas duas áreas, eu posso pegar esse número, multiplicar por 4 e estimar π. Então, como é que a gente vai fazer isso com o método de Monte Carlo? Como é que a gente vai estimar a relação entre as duas áreas? Muito bom. Então, uma ideia para fazer isso é gerar pontos de maneira uniforme que estão no quadrado. Então, eu gero um ponto de uniforme nesse quadrado e meço a fração de pontos que estão dentro do círculo. Okay? Isso vai me dar a razão entre as duas áreas, né? Então, seja x e y, duas uniformes, contínuas agora, em 0 e 1. Okay? Então, g de x, y pequeno é uma indicadora do ponto x, y está dentro do círculo. Tá? Então, g de x, y vale 1 se x de y está dentro do círculo, caso contrário, essa função vale 0. Então, basicamente, eu apliquei ali a equação do círculo para decidir se o ponto está dentro ou fora do círculo. Então, repara que o valor esperado de g, de x e y, né, usando as minhas uniformes, vai ser justamente a razão entre as áreas. Você consegue provar isso. Fica aí o dever de casa, mostrar que esse valor esperado dessa indicadora é justamente π sobre 4. Bom, então meu problema agora passa a ser estimar esse valor esperado. Como é que eu faço isso? Bom, para estimar esse valor esperado, eu vou de novo definir uma sequência ID, x, y, de uniformes entre 0 e 1. Lembrando aqui, pessoal, que agora eu estou trabalhando com variável aleatória contínua. Tá? Então, m de n, a minha média amostral, vai ser 1 sobre n, somatório, as n amostras, g de x de i, y de i. Então, isso vai me dar, né, basicamente, a fração de pontos que estão dentro do círculo. Okay? E aí a gente sabe que esse média amostral vai convergir para o valor esperado de g de x, y, que é igual a π sobre 4. A lei dos grandes números garante isso. Então, π pode ser estimado multiplicando a média amostral por 4. Que maravilha. Okay? Agora, imagina que você quer calcular o erro dessa computação, o erro desse cálculo. De novo, a gente pode usar Chebyshev para determinar n, para garantir uma certa precisão epsilon e uma confiança beta. Então, a probabilidade da minha média amostral estar epsilon perto do valor esperado μ é maior do que 1 menos sigma 2 dividido por epsilon 2n, eu vou chamar isso de beta. Então, eu tenho que o valor esperado de g de x e y é igual à probabilidade de g de y ser igual a 1, que é igual a π sobre 4. Ok? Vocês podem mostrar isso. E, por causa disso, sigma 2, a variância dessa função, é π sobre 4 vezes 1 menos π sobre 4. Mas a gente não sabe π, né? O problema aqui é calcular π. Tá? E a gente sabe que essa g é uma indicadora. Então, uma maneira de estimar aqui a variância, apesar que eu não sei, né, é pegar o maior valor que ela pode ter. Então, numa indicadora, a maior variância ocorre quando P, o valor esperado da indicadora, é igual a meio. Nesse caso, a variância é igual a 1/4, porque P vezes 1 menos P vai dar 1/4. Então, supor que epsilon, a minha precisão é 10 a menos 4, e eu quero uma confiança de 0,99.
Então, resolvendo a equação acima, a gente vai ter que n é 2,5 bilhões. Tá? Então, eu tenho que rodar esse algoritmo, gerar 2,5 bilhões de amostras para conseguir, né, uma estimativa que tem uma precisão de 10 a menos 4 e uma confiança de 99%. Muito bom. Então, eu vou falar de duas medidas de erro, MSE e SEM. MSE quer dizer Mean Squared Error, ou erro quadrático médio. É uma medida clássica para erro de preditores e estimadores, ok? E ela é definida da seguinte maneira: MSE de φ' é igual ao valor esperado de φ' menos φ ao quadrado. Onde φ' aqui é o estimador e φ é o número que eu quero estimar. Tá? Então, pessoal, é importante aqui lembrar que φ' é algo aleatório. E φ é aquele número que eu não conheço que eu quero estimar. Então, repare que o valor esperado aqui é com relação a φ', que é o que é aleatório. Ok? Então, seja M de N a minha média amostral, eu gostaria de calcular o MSE dela. Então, o MSE da média amostral nada mais vai ser, se você aplicar a definição acima, do que a variância da média amostral, que a gente já viu que é σ2 sobre N. Então, o MSE da média amostral é a variância dividido por N. E aí, uma segunda medida de erro, que chama Standard Error of the Mean, ou SEM, é uma medida de erro relativo, porque basicamente normaliza, divide, okay, tira a raiz quadrada do MSE. Okay? Então, o SEM da média amostral é sigma sobre raiz de N, que é a raiz quadrada do MSE da média amostral. Então, para qualquer M de N, para qualquer média amostral, a gente está vendo aqui que esse erro, o SEM, ele vai decrescer como raiz de N. Tá? O que não é muito rápido, ok? Raiz de N é relativamente devagar. O erro está indo a zero dessa maneira. Muito bom. Então, vamos fazer aqui um exemplo, calculando o SEM de π. Então, aqui o SEM, né, da média amostral, eu estou olhando para o erro relativo, 4 vezes o meu estimador, menos π, dividido por π. Ok? Então, repara que em preto está o resultado de uma simulação, eu estou simulando, gerando amostras e computando π, isso está em preto, e em vermelho tem essa reta assintótica aí, 1 sobre raiz de π. O gráfico está em escala log-log, né, potência de 10, e repara que a teoria e a prática estão bastante juntas aqui, mostrando que o erro desse estimador está indo a zero conforme 1 sobre raiz de N. Muito bom. Que não é muito rápido, é bastante devagar. Muito bom. Quero falar um pouquinho sobre integração numérica e o problema aqui é encontrar a integral, o valor da integral de uma função, uma integral definida, né? X aqui vai de A até B, integral da função h de x. O problema é que algumas vezes eu não consigo integrar a função. Ela pode ser uma função complexa, como essa daqui, que não possui uma fórmula fechada, né, para a integral. Então, como é que a gente integra essa função, por exemplo, de 0 até um certo valor aqui? Okay? Uma solução, uma maneira de resolver, é através de integração numérica, e aí existem vários algoritmos para fazer isso. Okay? Integração numérica é um tema muito estudado na física, na química e na engenharia, e a nossa abordagem, obviamente, vai ser através de método de Monte Carlo. Então, existe método de Monte Carlo aplicado à integração numérica, dando origem ao que a gente chama de Monte Carlo Integration, que é a integração utilizando o método de Monte Carlo. Então, vamos ver como é que Monte Carlo pode ser usado para resolver esse problema aqui de integral. Okay? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é generalizar aquela ideia que a gente viu para computar o valor de π. Quando a gente computou o valor de π, a gente olhou para a razão entre áreas. E a integral nada mais é do que a área embaixo da curva. Então, a gente pode generalizar essa ideia e calcular a razão entre a área de baixo da curva e um quadrado qualquer que define, né, os limites de integração e o valor máximo que a função pode assumir. E aí eu posso estimar essa relação entre áreas utilizando amostras uniformes nesse meu quadrado, ok? E com isso estimar a integral. Vamos supor aqui, para ficar mais simples o nosso exemplo, que a minha função h ela varia entre 0 e 1. Tá? Então, o valor máximo dela é 1, tá? Nesse intervalo de x também de 0 e 1. Então, eu quero calcular a integral de x igual a 0 até x igual a 1
da minha função h, que tem limite nesse intervalo de no máximo 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma função indicadora para ver se o ponto que eu vou escolher vai estar embaixo da curva ou em cima da curva. Então, g de x, y, onde x e y são as coordenadas aqui, vai ser igual a 1 se h de x é menor ou igual que y. Okay? Ou seja, se o ponto está embaixo da curva. E 0 caso contrário. Então, de novo, x e y vão ser agora variáveis aleatórias contínuas, uniformes, no intervalo 0, 1. Okay? Então, o valor esperado de g de x, y, a gente pode escrever esse valor esperado, vai ser a integral dupla, porque eu tenho duas variáveis aleatórias, trabalhando com a conjunta agora, de f de xy, né, vezes g de xy, dx dy. Muito bom. Agora, essa f de xy aí é a densidade conjunta, e como a gente está assumindo que x e y são escolhidas de maneira independente e são uniformes entre 0 e 1, a densidade conjunta delas é igual ao produto das densidades, que é igual a 1. Cada uma delas tem densidade 1. Okay? Então, uma boa notícia, porque agora a minha integral, essa minha densidade some, e eu fiquei só com a minha integral dupla de g de xy. Okay? E aí dá para você mostrar que a fração entre a área embaixo da curva, que é esse valor esperado aí, vai ser justamente a integral de h. Ok? Muito bom. Repara que g aqui, né, é a minha função indicadora. Tá? E aí você tem que mostrar que essa integral dupla dessa indicadora vai me dar justamente a integral de h. Bom, agora como que a gente vai estimar esse valor esperado? Tá? Porque agora a gente já sabe que ele dá o valor de h, né? A integral de h. Então, de novo, a gente vai assumir uma sequência I e D de variáveis aleatórias uniformes entre 0 e 1, x, y, i, ok? E vou tirar uma média amostral. M de n vai ser a média amostral dessa minha indicadora aplicada, né, à minha sequência xi, y de i. Então, isso vai me dar a fração de pontos que estão embaixo da curva. Então, eu posso usar essa média amostral para estimar esse valor esperado e, consequentemente, calcular o valor da minha integral. Muito bom. Agora, um método alternativo de usar Monte Carlo aqui é relacionar o valor esperado diretamente com o valor da integral. E não pensar em razão entre áreas, ok? O que a gente fez antes foi razão entre áreas, mas agora eu posso olhar para essa função e tentar escrever ela com algum valor esperado, ok? Muito bom. Então a ideia aqui é o seguinte, eu vou definir uma variável aleatória x contínua uniforme entre 0 e 1 e vou olhar para o valor esperado de h de x. Quanto vale esse valor esperado? Bom, pela definição de valor esperado de função, de variável aleatória, vai ser f de x, a densidade, né, do ponto x, vezes o valor da função nesse ponto, dx. E repare que aqui eu estou trabalhando com variável aleatória contínua, e é por isso que eu tenho uma integral e não um somatório. Então, f de x, que é a minha densidade, vai ser igual a 1, porque a densidade de uma uniforme entre 0 e 1 é igual a 1. Então, por causa disso, o que eu resto aqui é a integral de h de x, justamente aquilo que a gente quer computar. Ok? Então, f de x é igual a 1, porque a densidade da uniforme é 1. Então, meu problema passa agora a estimar esse valor esperado de h de x, que é justamente nos dá, né, a nossa integral. Como é que eu vou fazer isso? Vou definir uma sequência x de i de uniformes entre 0 e 1 e vou novamente calcular, né, a média amostral de h aplicado à sequência x de i. Então, repara que x de i é um número entre 0 e 1, eu aplico a função h a esse número, somo, divido por n, isso vai me dar a média amostral, m de n, e a gente sabe, né, que esse número é um estimador para o valor esperado de h de x, que é justamente aquilo que a gente precisa computar. E aí, quanto mais amostras você tiver, mais próximo esse valor é do valor esperado, que é a integral que a gente quer calcular. Muito bom. Eu mostrei tudo aqui para o intervalo entre 0 e 1, mas essas ideias funcionam para qualquer limite de integração e qualquer número de dimensões. Tá? Isso, na verdade, é uma das grandes vantagens da abordagem de Monte Carlo, ok? Que funciona para muitas dimensões. Então, imagina uma integral de uma função de mais de uma dimensão, x aqui é um vetor, né? E eu estou integrando isso sobre uma região ômega. E aí essa região, esse espaço aí, né, esse volume
ele é fechado, então eu consigo integrar sobre ele e calcular V. V aqui é o volume desse pedaço do espaço ômega que eu defini, né, de alguma maneira, ok? E V é o volume dele. Então, como é que eu calculo essa integral? De novo, eu vou definir uma sequência x de i de variáveis aleatórias uniformes nesse espaço ômega. Repara que agora x de i tem k dimensões, porque eu estou nesse espaço, ok? E aí a mesma coisa segue. Né? A média amostral vai ser 1 sobre n, somatório de h para cada um desses vetores aleatórios agora, nesse espaço, e essa média amostral vai convergir para integral sobre v quando n vai para o infinito. Então, eu posso usar essa ideia para integrar funções em espaços de qualquer dimensão, desde que eu tenha um volume, né, um pedaço fechado desse espaço. Muito bom. Quero terminar a aula falando de Monte Carlo Ray Tracing, que é onde a integração numérica aparece em computação gráfica e onde é resolvida com o método de Monte Carlo. Então, o problema aqui de computação gráfica é determinar a cor, ou seja, a intensidade de luz de um pixel em uma cena construída pelo computador. Então, o computador vai construir uma cena e você quer saber, né, qual é a cor que um pixel tem que ter para que aquela imagem fique bastante real. Então, está aqui um exemplo disso, né? Como é que isso é feito? Você tem lá a câmera, é o observador, você tem as fontes de luz, uma ou mais, e aí você precisa saber qual é a cor que um pixel vai ter na perspectiva dessa câmera, ok? E a maneira de resolver isso é integrar, basicamente, sobre todos os possíveis caminhos que a luz pode fazer. Então, essa é a definição, é uma definição clara da cor do pixel, e o problema aqui é que eu tenho muitos e muitos caminhos, né, que a luz pode fazer. Então, esse espaço de integração aqui não é nem um pouco trivial. Então, o que o pessoal faz em computação gráfica, com Monte Carlo Ray Tracing, é resolver essa integral utilizando o método de Monte Carlo. Então, aqui tem um exemplo disso, né, aquela integral que eu falei sobre o espaço ômega. Ela pode ser escrita como sendo um valor esperado de L aplicado à variável aleatória y, onde y aqui nem necessariamente é uma uniforme, ela tem uma distribuição diferente, é por isso que eu normalizo por essa distribuição, ok? E aí o que a gente vai ver aqui é que umas vantagens do método de Monte Carlo é que tem um bom compromisso, né, entre custo e precisão. Eu posso calcular o erro dela, e o erro decresce, né, conforme 1 sobre raiz de n, esse n aqui é o número de amostras, em contraste com a integração usando o método trapezoide, por exemplo, que o erro depende do número de dimensões. Tá? Então, o erro aqui decresce sobre 1 sobre n elevado a 2 sobre d, onde d aqui é o número de dimensões. Então, no caso de integração de Monte Carlo, o erro não depende do número de dimensões, depende apenas, obviamente, do número de amostras. Uma desvantagem é que o resultado é aleatório, né? Porque você vai gerar amostras para iluminar a cena, e isso pode te dar algo que é aleatório. Então aqui eu estou mostrando duas figuras, uma à esquerda com menos amostras, cada pixel está sendo iluminado utilizando o método de Monte Carlo com menos amostras, e à direita usando mais amostras, e você vê que a resolução, né, fica bem melhor. Então esse comentário, esses slides são do nosso ex-aluno, Gustavo Pfeiffer, que fez mestrado aqui no PESC e trabalhou com integração de Monte Carlo aplicada ao Ray Tracing. Muito bom. Isso é basicamente tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou na nossa aula síncrona. Até lá. Tchau, tchau.